obrigada, Jesus, somos tão gratos. Muito obrigada, Espírito Santo. Aleluia. Queridos, tome o seu lugar por um instante antes de nós orarmos. Já fomos tão abençoados, mas eu queria lançar algumas sementes de fé, algumas palavras de fé para você colocar aí no teu coração e viver essas coisas. O que é ser uma igreja profética? O que é ser alguém profético? Né? Estamos falando sobre o Espírito Santo esse ano. E o que é ser profético? Ser profético não é assim, agora eu vou orar e vou profetizar. Isso também, mas não é isso. Não é só isso, né? Ser profético é um estilo de vida onde nós compreendemos que tudo que sai da nossa boca tem um efeito no mundo espiritual. Então nós podemos ser profetas de maldição, de acusação, de incredulidade, de desânimo, depende do que sair da nossa boca. Ou podemos viver um estilo profético de vida, de bênção, lançando sementes de bênção, palavras de bênção, crendo em milagres, determinando milagres, tendo uma resposta e uma reação e um comportamento diante das lutas que reflete a glória de Deus. Então nós precisamos compreender isso, porque profetizar é chamar à existência as coisas que ainda não existem. Se nós pensarmos do lado negativo, então se nós começarmos a falar do que não tem, do que não deu certo, reclamar das coisas erradas, reclamar das pessoas, reclamar das falhas, reclamar, então nós estamos profetizando dores sobre a nossa vida. Um dia nós iremos ouvir pessoas reclamando de nós, porque nós plantamos e profetizamos isso. Então nós precisamos compreender que estilo de vida nós queremos viver. Daqueles que crê no milagre, que olha para o vale de ossos secos, né, de Ezequiel 47, e vê o vale de ossos secos, mas debaixo de uma palavra e uma direção do Espírito, profetiza e crê que Deus pode mudar aquela situação. Porque quando nós cremos, e a nossa boca se abre para falar do que cremos, não do que vemos, pode ser que tudo lá fora, do outro lado, está igual, mas aqui dentro de mim é diferente. Amém? Há esperança, há fé, há uma certeza de que no final vai dar tudo certo com Jesus, que Deus está no controle, que vai mudar isso. Mas acima de tudo isso, que eu fui escolhido por Deus para provocar esse milagre e essa mudança. Isso é ser profeta. Então o nosso comportamento dentro de casa, com os nossos filhos, o nosso linguajar lá no nosso trabalho, o nosso linguajar na igreja, precisa ser algo dos céus, diante da palavra. Mas se a boca fala do que está cheio o coração, a questão é do que eu tenho enchido o meu coração. Se eu tenho enchido o meu coração de palavras de misericórdia, de repente eu vou me deparar com uma situação e eu vou conseguir exercer misericórdia com aquela pessoa, porque o meu coração está cheio de bondade, de misericórdia, de perdão, de fé, de esperança. Então nós precisamos alimentar o nosso coração. E quando eu olho para a palavra de Deus, só para nós pautarmos aqui, a vida de Davi, lá quando ele luta com Golias, né? Tão conhecido esse texto de 1 Samuel 17, quando ele vai lutar com aquele gigante. Existem algumas coisas importantes, não vai dar para passar tudo hoje, eu creio que vale a pena a gente, numa outra oportunidade, meditar, porque é muito rico esse texto. Mas a primeira coisa que eu vejo, havia uma guerra posta contra o exército mais poderoso da atualidade, que se chamava o exército de Saul. Ele era o mais poderoso daquela geração. Todos os povos temiam aquele exército. E um povo inimigo chamado os filisteus se coloca em guerra, com medo.
de Israel. Porque as notícias que se ouviam a respeito de Israel, é que Israel era vitorioso em todas as suas batalhas. E eu já quero profetizar que as notícias que se ouvirão a teu respeito, a meu respeito, a respeito da nossa casa, é que a nossa casa e a nossa família andam em vitória. Não é que não tem guerra, anda em vitória. Vence as guerras, vence o deserto, vence o vale da sombra e da morte, vence, amém? Se a tua casa tem ficado acorrentada há anos, há tempo numa mesma situação, é tempo de mudar isso, é tempo de se levantar um libertador, porque a guerra estava posta lá. O povo de Israel estava calado e amedrontado diante de uma profecia maldita. Se você ler, você vai ver por 40 dias. O Golias amaldiçoava aquele exército. O que é amaldiçoar? É falar mal. Falar mentiras. Israel e o exército de Israel não era aquilo que Golias queria que eles pensassem, mas de tanto ouvir, eles já estavam se comportando como derrotados. Preste atenção no poder da profecia. Se você viver num ambiente em que todo o tempo estão dizendo para você, inculcando em você um comportamento de derrotado, de falido, de incapaz, daqui a pouco você está se comportando como se você fosse assim. Mas o exército de Saul era assim? Não. Mas depois de 40 dias eles se tornaram assim. Isso é o poder da profecia. E estava posto uma guerra, mas eles oravam, eu tenho certeza, eles clamavam a Deus, impossibilitados diante daquilo, e Deus já tinha uma solução, providenciou uma solução. Como se chamava a solução para aquela guerra posta? Diga Davi. Davi chega ali para mudar todas as coisas. Eu creio que existem momentos, e a maioria deles, e deve ser assim, que nós precisamos ser Davi. A guerra está posta lá em casa, mas eu estou aqui, vai ser diferente agora. Eu vou orar, eu vou profetizar, eu vou enfrentar esse inimigo. Glória a Deus. A guerra está posta, seja onde for, na igreja, no seu trabalho, mas eu estou aqui, Deus me enviou, eu sou boca de Deus, eu vou me posicionar e o inimigo vai cair por terra. Mas existem momentos que nós somos como o exército de Saul, não sabemos como sair, não temos força, e nós precisamos clamar, para que Deus envie alguém para nos ajudar, amém? E quando Davi chega ali, naquela situação, e eles dizem, ó, esse homem está afrontando o exército, Davi diz assim, quem ele pensa que ele é? Por que Davi tem um comportamento diferente daqueles soldados que estavam ali? Porque Davi tinha experiências com Deus. Seu coração estava cheio do Espírito. Ele sabia muito bem quem ele era. Ele não sabia quem era aquele cara lá. Mas quem era aquele cara, ele teve que perguntar, viu, quem é aquele cara ali? Eu sei quem eu sou, mas quem ele é? Você já percebeu que às vezes tem pessoas que deveriam ser de menor valor na nossa vida? Procure compreender o que eu estou dizendo, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que considerar todos superiores a nós, mas eu digo assim, a nível de relevância mesmo, para fazer a diferença na nossa vida. E às vezes aquela pessoa faz algo que nos magoa, nos fere, e ela agora é o centro das atenções da nossa vida, do nosso coração. E ela acaba perdendo a sua identidade de quem ela é. Que foi o que aconteceu com Saul e seu exército. E aquela pessoa lá do outro lado se torna mais forte. E o que ela fala e o que ela faz é mais importante do que o que eu sou, o que eu falo, o que eu penso, quem eu sou em Deus. Isso precisa mudar em nome de Jesus. Davi falou, eu não sei, quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Para mim, ele só é alguém que não sabe o que está fazendo, porque está mexendo com a pessoa errada, amém? Falando a linguagem das crianças. Mexeu com o cara errado. Quem ele pensa que ele é? Para mexer com esse povo poderoso e com o Deus desse povo poderoso. Eu não sei quem é ele. Eu sei quem eu sou. Eu sou ungido de Deus. Eu faço parte do exército do Deus vivo. Eu sou da igreja do Senhor. Eu pertenço a Jesus. Como assim o diabo vai me roubar? Me aprisionar, me escravizar, seja num vício, seja num pecado, seja numa visão, você é livre, Cristo te libertou.
Davi chega lá e fala, quem ele pensa que é? Nós somos o exército mais poderoso. E a palavra de Deus diz que nós somos muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso não mudou. Hoje você é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor na terra é a autoridade máxima. Amém? Espiritual, não é natural. Mas aquela profecia paralisou todo um exército. E quando Davi chega ali, ele fala, pode deixar, né? Eu estou encurtando a história, para a gente chegar nos versículos que eu gostaria. E ele fala, pode deixar, eu vou lutar com ele. E ele, então, desce para o vale, aonde o filisteu já estava. Irmãos, nós precisamos aprender a enfrentar as nossas guerras cara a cara com o inimigo. Nós estamos vivendo uma geração, tem bastante jovem aqui, glória a Deus que os jovens têm vindo para o culto de quinta. Aprender a guerrear. Mas nós vimos isso muito forte, sendo roubado dos jovens. Essa dificuldade de enfrentar as coisas de frente. Olho no olho. Falando, conversando, às vezes é só pelas redes sociais, né? Pede namoro pelo WhatsApp, aleluia. Termina o namoro no WhatsApp, aleluia. Né? Diga misericórdia. Uma dificuldade. Aí vem a depressão, aí vem a ansiedade, mas o que é isso? É a ausência de coragem para confrontar. Não tem um problema, eu preciso resolver, não posso deixar, senão ele vai virar um gigante. Aquele exército ficou paralisado 40 dias. Quem sabe se eles tivessem partido para cima do filisteu e de Golias no primeiro dia, não tinha dado tempo dos filisteus nem pensar. E Deus teria dado a vitória para eles. Mas eles ficaram ouvindo, paralisados. Nós precisamos aprender a enfrentar os nossos gigantes, seja ele em qual área for. Desça para o vale, olhe para o gigante e tenha uma palavra no teu coração. Quando Davi chega ali, aquele gigante fala para Davi, eu vou te matar. Não é isso que o gigante fala para Davi? Olha só, vamos ler aqui o capítulo 17, pelo menos esses versículos para a gente orar. Capítulo 17, versículo 43. Disse o filisteu, diga, o diabo tem voz, fala alto. Hã? Ah, mas eu sou a igreja, como assim Deus permitiu que aquela pessoa se levantasse contra mim? Davi era o homem segundo o coração de Deus. E um gigante se levantou contra ele. Às vezes você está paralisado diante da formiguinha. Às vezes a gente fala, meu Deus, como pode uma pessoa estar tão abatida por causa disso? Ai, não gostei. Mas não vamos entrar nesse assunto, amém? O gigante, o inimigo, o diabo, ele tem voz. E ele quer falar o que ele pensa a nosso respeito. Só que escute, o Senhor Jesus disse que ele é o pai da mentira. Tudo que ele fala é mentira. E se porventura ele repetir alguma frase que é verdade, é porque ele está copiando de você. Aí você fala, é verdade mesmo. Eu sou assim, eu penso assim, mas é porque em algum momento você já falou isso. Então ele pega, se existe alguma coisa que o diabo fala e que é verdade, é porque ele copiou da gente mesmo, porque ele é o pai da mentira. E ele veio para roubar, matar e destruir, não é isso? Então ele chega para Davi, o que ele vai falar para Davi? Vou te matar, criança. Porque parecia uma criança diante dele. E ele disse, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? Porque ele estava, com o estilingue na mão, as pedrinhas. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Irmãos, não se preocupe. Ai, mas lá na empresa um monte de gente se levantou contra mim, estão dizendo tantas coisas. Continue firme no Senhor, Ele é tua justiça, logo a verdade vai aparecer. Ai, mas lá na igreja, na célula, líder, pastor, supervisor, então faz tudo errado. Eu não entendo isso. Como que a gente faz tudo errado, mano? Tudo. Tudo é culpa nossa. É impressionante. Mas com o tempo você aprende, descansa o teu coração, coloca em Deus e fala assim, fique tranquilo, isso passa. Logo a pessoa vai compreender,
que a causa de todos esses problemas está lá na frente do espelho. Aleluia. Mas disse assim: e quando for culpa nossa de verdade, perdoa, amém, irmãos? O perdão é libertador, perdoa. Porque se você semear perdão, quando você falhar, você vai receber perdão. Amém? Se você semear justiça, quando você errar, vou fazer justiça com você. Amém? Mas ele disse, né? Você vem a mim, ele disse, né? Amaldiçoou o filisteu a Davi, 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e eu darei a tua carne, as aves dos céus e as bestas fera do campo. Eu vou te matar e vou fazer picadinho de você. Sabe aquelas lutas que a gente passa, que às vezes você fala: meu Deus, como é que eu vou sobreviver? Ai, que dor, que choro, que angústia, sei lá, depende qual é a luta, né? Que medo, que temor, e agora? Essa é a impressão que você tem, é isso que o diabo está fazendo. Eu vou matar você e vou te expor diante de todo mundo. E Davi, queridos, diante daquela voz profética do inferno, o que Davi faz? O que um homem e uma mulher de Deus ungido faz? O que faz? Às vezes fala assim: eu vou embora desse lugar, eu vou embora de tal coisa, eu vou embora. Irmãos, não adianta, a guerra está posta, onde você for a guerra está posta, em algum momento você vai descer no vale de novo, você vai falar: não é possível, mas eu saí lá daquele lugar para não enfrentar isso, agora eu estou aqui, estou enfrentando de novo, porque é assim, irmãos, até Jesus voltar e nos levar, sempre haverá guerra posta. Se a gente não matar o gigante e cortar a cabeça dele, de tempo em tempo, de local em local, ele se levanta. E Davi, ele tinha no coração dele uma palavra. Isso aqui é tudo profético, amém? Davi estava morto, picadinho, estava. Não, o Golias estava profetizando. Profetizar é chamar à existência as coisas que não são ainda. Agora, o que Davi faz diante daquilo? Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com a espada, com a lança, com o escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus, e darei hoje mesmo as aves dos céus e a besta fera da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá que essa multidão, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas minhas mãos. Diga glória a Deus. O filisteu falou uma frase: vou te pegar. Davi falou: eu te pego, te mato, te destruo, faço isso e aquilo. Irmãos, é assim que a igreja tem que se posicionar. Se o diabo alça a voz dizendo: vou fazer, você fala: não vai não, quem vai fazer aqui sou eu, e eu vou fazer isso, e você vai fazer só isso? Mas eu vou fazer isso. Amém? Agora isso tem que estar dentro do nosso coração. Nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus, para que na hora que o inimigo vier, a nossa boca se abra. Não tem problema se falou, eu vou profetizar muito mais. Está doente, vai morrer, mas eu vou profetizar. Está vivo, eu viverei, eu não morrerei enquanto as promessas de Deus não se cumprirem na minha vida. O Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que me cura. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e eu creio que o Senhor entregará a vitória nas minhas mãos, amém? Para cada palavra de morte, libere pelo menos umas 10 de vitória, amém? Para cada sentença do inferno contra a tua vida e a tua história, procure na palavra de Deus pelo menos umas 10 para falar para o diabo, porque ele vai se calar diante da autoridade que há no nome de Jesus na minha vida e na tua vida. Você crê nisso? O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, 4, nessa canção que eu amo tanto, é assim que eu luto minhas guerras, porque ele diz: porque as armas da nossa guerra não são carnais,
Não é na força do teu braço, igreja. Não é fazendo birra. Não é fugindo das situações. Não é desanimando. Não é ficando com medo. Não é procurando coisas naturais. Não. As armas da nossa guerra são espirituais e poderosas em Deus, para destruir as fortalezas do inimigo. Destruir as armas do inimigo. Davi não tinha armas tão poderosas contra o Golias, naturalmente falando. Mas Golias não tinha armas poderosas espiritualmente como Davi tinha. Você compreende isso? O mundo lá fora, o gigante, pode ser que ele tenha mais armas espirituais do que nós, a igreja. Mas eles não têm armas tão poderosas como a igreja tem. E o mundo natural está subjugado, sujeito ao mundo espiritual. Então eu te pergunto, quem tem mais autoridade? A terra ou o céu? O natural ou o sobrenatural? Quais são as nossas armas, irmãos? O jejum, a oração, o sangue de Jesus, a armadura de Deus, a santidade, o quebrantamento, a humildade, são as nossas armas. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Pedir para o louvor subir. É assim que nós lutamos as nossas guerras. Não é brigando, não é respondendo de maneira natural, não é buscando estratégias naturais, mas é usando as armas espirituais pela fé. Escute, o povo de Deus no Egito obedeceu a direção de Moisés, matou o cordeiro, passou aquele sangue nos umbrais da porta. Aquele sangue era profético. Era uma representação daquilo que seria Jesus na cruz. Por enquanto ali era só uma profecia. Mas eu te pergunto, quando o anjo da morte passou e viu aquele sangue, ele pôde entrar? Pôde, igreja? Mas era o sangue de Jesus? Mas pela fé, já era o sangue de Jesus. Você compreende isso? O inimigo pode vir, mas se pela fé, na tua vida, na tua casa, tem a palavra de Deus, tem as verdades de Deus, ele vai obedecer, ainda que seja somente pela fé. Tua família não vai ser tragada, não vai ser vencida, porque pela fé, você já está colocando o sangue de Jesus lá e está dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos serão benditos e abençoados. Os meus filhos possuirão as portas dos seus inimigos. Os meus filhos serão maiores e melhores do que eu. O meu cônjuge vai ser ungido de Deus pela fé. E o diabo vai respeitar a tua fé e o teu ato profético. Golias caiu diante de Davi. É lógico que não foi por causa das pedrinhas de Davi, amém, irmãos? Só as crianças que a gente conta lá no Ministério Infantil acreditam. Ai, ele caiu. Mas a pedra que derrubou Davi se chama Jesus, a pedra angular, se chama Palavra de Deus. Davi derrubou o gigante na hora que ele estava falando ali. Você está destruído pelo meu Deus. Pronto. Fique de pé, vamos orar. Como você tem lutado as suas guerras? Como você tem se posicionado diante das lutas? Como você tem se colocado? Esse é o momento de você falar com Deus e falar, Deus me perdoa. Purifica os meus lábios, porque por falta de entendimento muitas vezes eu tenho entrado em concordância com o inferno, eu tenho tido uma boca que profetiza o mal e não o bem, mas nessa noite eu quero ser como Davi.
Eu quero enfrentar os meus inimigos no poder de Deus, através da palavra de Deus. Eu quero ter palavras no meu coração muito além do que as palavras do inimigo. Eu quero determinar a vitória do Senhor sobre a minha vida pela fé, até que se levante mesmo como um exército poderoso. Mas enquanto não se levantar, eu creio que o Senhor vai guardar e o Senhor vai trabalhar. O Espírito Santo vai entrar nas nossas vidas neste mês, na nossa casa. E se lá na tua casa tem uma guerra posta, se lá na tua casa tem algo acontecendo, há um Golias, ou há um exército do inimigo muito inferior ao exército de Deus, há uma voz gritando, uma voz que não tem poder nem autoridade, pai da mentira. Você nessa noite vai se levantar, como Davi, como Ezequiel lá na tua casa, e você vai clamar, e você vai falar mais, e você vai liberar mais palavras do que o inimigo, e a tua voz vai ser mais alta, e a tua fé vai ser poderosa, e o poder de Deus vai ressuscitar o vale de ossos secos, e o poder de Deus vai derrubar esse gigante, porque é assim que nós lutamos as nossas guerras. Comece a orar. Comece a determinar a vitória do Senhor. Qual é o nome do teu Golias? Qual é o nome do teu Golias? Fale o nome dele, não tenha medo. Diga: Golias, acabou o seu tempo, acabou, sai, sai. Sai do meu cônjuge, sai do meu filho, sai da minha casa, sai, em nome de Jesus. Eu determino a vitória do Senhor. Abra um jejum, abra uma consagração, declare o poder de Deus. Chame o Espírito Santo para dentro da tua vida, da tua casa, e certamente o Senhor te dará vitória sobre a tua vida. Quem sabe nesta noite você se sente: parece que estou cercado, parece que estou paralisado, parece que vai dar tudo errado. Só parece, porque eu sou como Davi. Eu cheguei nessa guerra. Vai ser diferente agora. Ora baixara malareeba cheias, ora carabaxara malaias. Levante a sua mão, comece a orar agora. Comece a determinar a cura, comece a determinar a libertação, comece a determinar a salvação, comece a determinar avivamento agora. Em nome de Jesus. Vem Espírito, sopra agora, Senhor, sopra, Espírito Santo. Nós declaramos a vitória do Senhor sobre a tua igreja, sobre cada família aqui nessa noite. Eu declaro a vitória do Senhor. Eu declaro, porque o Senhor é o Senhor da guerra, e Ele está entregando nas tuas mãos nessa noite a tua vitória, em nome de Jesus. Seja revogado sentenças, seja revogado sentenças nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora machara calamachaias. Parece que estou cercado, mas sou Xalamararabacheias. Há uma unção no meio de nós de libertação de cadeias. Ramachara calamacheias. Quando Esther chega diante de Assuero, ele fala: meu rei, revoga essa sentença de morte contra o meu povo. O rei diz: eu não posso revogar, minha rainha, mas eu posso te dar a liberdade e a autoridade para lutar essa guerra e vencer os inimigos. Eu te dou autoridade. O rei te dá autoridade hoje. O rei te dá autoridade hoje para lutar as tuas guerras e vencer. O rei te unge. Como Davi disse: o Senhor me ungiu e adestrou as minhas mãos para a guerra.
o Senhor, o teu rei, te dá autoridade para vencer essa batalha. Ele libera unção e autoridade sobre a tua vida para você vencer essa guerra. Em nome de Jesus, toma posse agora das armas espirituais da tua milícia. Toma posse agora da palavra, da espada do Espírito, do escudo da fé. Toma posse agora do sangue de Jesus sobre a tua vida. Toma posse agora dos anjos de Deus que te cerca, que te guarda, que guerreia com você. Toma posse agora do Espírito Santo que te dá autoridade, que te faz forte, que te faz vitorioso, ou que envia pedra onde precisa ser enviada para que o gigante caia por terra. Em nome de Jesus eu declaro vitória do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida, em nome de Jesus. E eu quero que você levante a sua mão e diga assim: eu creio na palavra que foi pregada nesta noite, e pela fé eu tomo posse e declaro: eu sou o Davi que Deus tem levantado na minha geração para derrubar todos os gigantes. Em nome de Jesus, eu tomo posse da unção, da autoridade que há no nome de Jesus, e eu declaro e determino que toda obra das trevas está debaixo dos meus pés. Diabo, solta a minha casa, solta a minha família, solta a minha história, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus, nesta noite eu libero a palavra da fé e declaro: gigante, você está derrotado na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. E pela fé eu celebro a vitória do Senhor na minha vida. E você pode celebrar agora com aplauso. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Deus, obrigado. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Levante sua mão aí para mim te conhecer. Eu vejo alguns rostinhos que eu não conheço de perto. Levante a mão aí, irmão. Não vou chamar você aqui, não. Só quero te abençoar. Amém. Seja abençoada, seja bem-vinda, minha amada. Amém. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Amém, querida. Seja bem-vinda. Vocês são bem-vindas à casa do Pai. Nós celebramos ao Senhor aqui toda quinta, todo domingo de manhã, domingo à noite, e no sábado nós temos o culto de jovens. Amém, GP? Para a glória de Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Tem algum recado? Não? Somente os nossos cultos dessa semana, então, para a glória de Deus. E no final do mês, último domingo, nós teremos seminário de mulheres lá em Itupeva. Amém, mulheres? Então, eu creio que vai ser um tempo poderoso. Nós vamos começar a colocar o banner aqui. Acho que eu esqueci de colocar lá para projeção. Mas eu creio que vai ser um dia só de mulheres poderosas. Mulheres casadas e mulheres solteiras. Amém, GP? Aleluia. Aprendendo já. Para depois, quando entrar num casamento, já vai entrar arrasando. Para a glória de Deus. Amém, jovens? Vamos dar o glória a Jesus? 1, 2, 3. Glória a Jesus!